Bem, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos à nossa reunião mensal do Núcleo de Reflexão e Ação Todos pelo Bem Comum. E hoje, então, como tema, nós vamos ter o Cineclube, apresentado pela nossa especialista, Cláudia Mogadouro, né? É, Depois da apresentação da Cláudia, a gente faz uma pauta aberta para cada um fazer suas colocações. E também eu vou pedir no final. Quem tiver sugestões para o próximo tema da próxima reunião mensal também pode fazê-lo ou pelo chat ou enfim, aí então para a gente depois programar o próximo encontro, tendo sempre um assunto em destaque. Então, Cláudio Mogadora, muito obrigado por ter aceitado o convite. Então, a partir de agora, somos todos ouvidos. Eu que Com você a agradeço, palavra. Celso, apesar de que é um desafio. Eu penei um pouco para preparar, porque é difícil ser sucinto, é um tema muito amplo. Então, o que, que eu fiz? Né? Eu sou professora, né? Então eu tenho jeito, cabeça de professora. Então, eu preparei esse PowerPoint com várias informações que eu não vou necessariamente poder falar em todas, mas a gente depois compartilha para que eu achei que ia ser de interesse de todo mundo. Então, depois a gente compartilha o PowerPoint e fica meio como base de informações também, né? Porque eu fiquei pensando nas pessoas do Cineclube, eu falei, as pessoas vão gostar de saber disso e tal. Você fica num dilema de o que selecionar, né? E eu dou muita aula sobre cinema e cineclube para professores, então sempre me puxam para o foco, mas como é que é na escola? Como é que é? E hoje não é o caso da escola, né? Então, eu fiquei mudando um pouco o foco do que eu costumo falar e vou tentar ser sucinta, né? Vou apresentar esse PowerPoint aqui, mas como guia, para eu não me perder também. Vocês me falam, interrompam à vontade. Você acha que eu tenho meia hora, mais ou menos, Celso? Até mais, Cláudio. Você é que manda no tempo agora. Tá. Mas vocês podem me interromper à vontade, assim que é bom, tá? Ok. Pronto. Então, aqui eu sugeri que vocês vissem O Fim do Recreio, que eu acho que é um curta muito divertido, muito criativo, né? E que eu acho que faz uma conexão, depois a gente vai falar mais dele, né? Que eu imagino que vocês tenham visto. Primeiro, porque eu também quis. A gente não tem muito cultura de curta-metragem, a gente sempre acha que cineclube é longa-metragem, e pode não ser, né? E um curta-metragem, muitas vezes, ele é tão potente, né? Ele é sintético, ele é pequeno, mas ele também permite horas de debate, né? Eu uso muito esse curta nas minhas formações com professores, embora eu comentei outro dia, acho que com o Celso, os professores eles se prendem muito mais à temática do lúdico do recreio, né? E não tanto à questão política, da organização, do quanto é interessante a política estar presente no cotidiano, como fazer essa ponte entre a política e o cotidiano. Mas eu sou historiadora e eu queria fazer um histórico assim de como é que surgem os cineclubes e tal, né? Então, alguns pitacos sobre a história do cinema, para a gente se situar um pouco, como é que o cinema vai ganhando essa importância de ser tema de debates, né? Então, são alguns pontos mesmo, só para lembrar, o cinema surge bem no finalzinho do século XIX, nos últimos anos do século XIX, como um desenvolvimento de tecnologia. Primeiro veio a fotografia, depois eles desenvolvem o cinema em vários países, aliás, mas a França é a primeira a fazer exibição pública. Então, a Alemanha também estava desenvolvendo, Estados Unidos, mas a França é que
E aí eu coloquei aqui a foto dos irmãos Lumière e o famoso filme O Trem Chegando à Estação, se chama A Chegada do Trem à Estação de La Ciotat, que é curioso porque dizem, né? Diz a lenda que quando ele exibiu esse filme, as pessoas levaram um susto achando que o trem ia vir em cima Hum. delas. Por quê? Porque não se conhecia o que era o cinema. Então, não se sabia o que é essa técnica, como é que você assistia uma tela ali que não ia chegar em você. Então, só para lembrar que nesse momento do mundo, né, a história das artes, tal, o que se valoriza, especialmente na Europa, o que era valorizado como artístico era aquilo que era original. Então, você não tinha ainda indústria fonográfica, né? Então, uma música, a arte da música era aquela que era executada ao vivo. A pintura, o importante ela era ser original, você não tinha reprodução. No máximo, você tinha a falsificação. Então, o cinema, quando ele surge como entretenimento. Ele surge como algo que vai divertir. Olha que curioso, né? Dá para, olha, dá para filmar a vida cotidiana. Era a câmera parada, porque as máquinas eram pesadas. Então, o que é que se fazia? Colocava o cinematógrafo num lugar, no caso, os irmãos Lumière colocaram na plataforma da estação de trem e filmavam a chegada do trem. Ou então, um outro filme que eles exibiram 10 filmes nesse dia de exibição, mostrar o que era o cinema. Os trabalhadores saindo da fábrica, a porta da fábrica. Então, eles colocaram o cinematógrafo na porta da fábrica, na hora que dá o horário do almoço, sei lá, abrem-se e eles filmam os trabalhadores saindo da fábrica. É câmera parada, né? E já foi um sucesso incrível, já falaram, nossa, que coisa inovadora e tal, né? Sala escura, é toda uma emoção, é toda uma imersão. Então, era uma novidade absoluta, né? Eu quero falar muito dessa moça aqui, Alice Guy Blaché. Não é falar muito, mas eu preciso falar dela. Porque essa moça, assim como Georges Méliès, ela estava lá na sessão do Gran Café, em que os irmãos Lumière exibiram. E ela trabalhava, ela era secretária daquela empresa Gaumont. E ela ficou maluca com o cinema, e como ela trabalhava numa empresa de celulóide, de fotos, né? Ela falou: é possível, vou querer fazer cinema, eu quero ver como é que se faz isso. Chegou na empresa dela e falou do cinema, falou que ela achava que era possível fazer cinema, que ela estava interessadíssima. E o chefe dela, da Gaumont, falou assim: tá, mas você é secretária aqui, se você quiser, você faça alguma coisa à noite, fora do seu horário de trabalho. E ela começou a fazer muitos filmes. Um filme célebre dela é esse que eu destaquei aí, A Fada dos Repolhos, que é logo do ano seguinte. Filmes curtos, mas ela vai ser a pessoa que vai criar uma narrativa, porque, como eu falei, os irmãos Lumière, eles filmam um movimento, uma coisa estática. Ah, estou filmando os trabalhadores saindo da fábrica. Estou filmando uma criança comendo papinha. Então, ele parava. Ela vai criar uma narrativa, uma história, né? Então, ela pega essa Fala dos Repolhos, ela pega um conto popular e ela faz uma dramaturgia. Alguém aqui tinha ouvido falar da Alice Guy? Não. Gente, eu dei muitas aulas de história de cinema na minha vida, porque teve no ano 2010 eu fui demitida da faculdade que eu dava aula e eu precisava sobreviver. Então, eu comecei aí a Casa Guilherme de Almeida me descobriu e falou: queremos aula de história do cinema. Então, eu sabia bastante de história do cinema, porque eu estava fazendo doutorado, eu lia muito, mas eu nunca tinha dado aula de história do cinema. E aí eu fui organizar a história do cinema para eu dar aula. Gente, eu li tudo que havia de história do cinema. Ninguém falava em Alice Guy. Ninguém falava. Eu encontrei um amigo meu domingo que também sabe tudo de cinema. Eu falei: Iral, você sabia
da Alice Guy? Ele falou, não, soube há poucos anos, coisa de 5 anos atrás. O nome dela foi completamente apagado da história do cinema. Por isso que eu quero falar dela. Depois ela se casa com um operador de câmera e muda, depois de um tempo, para os Estados Unidos. Ela fez mais de 1.000 filmes. Desses, 350 sobreviveram. E aí, depois, nos anos 20, ela se divorcia do marido e ela volta para a França, mas ela não consegue decolar, ela não consegue seguir. Gente, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas se a gente pegar hoje o percentual de mulheres cineastas é mais ou menos, no Brasil, 15%. E isso equivale mais ou menos ao mundo todo. Vocês imaginam, nos anos 20, uma cineasta que já tinha uma história de 1.000 filmes, ela simplesmente foi cortada. E ela batalhou muito, ela morreu já velhinha, mas ela queria muito que a história dela fosse registrada e contada. Hoje existem documentários sobre ela, sobre os filmes dela, conseguiram restaurar vários filmes dela, tá? Mas eu acho assim, é um absurdo uma injustiça dessa, uma pessoa tão pioneira, né? Aqui tem uma foto dela, né? E ela, há pouco tempo que a história dela foi resgatada, né? O que se fala muito é do Georges Méliès, que vocês devem ter ouvido falar, que não por acaso, porque a gente está falando até do cinema como entretenimento, ele era um ilusionista, ele era um mágico, ele fazia grandes shows de mágica. E ele vai lá na sessão dos Irmãos Lumière, descobre o cinema e ele fica muito encantado com o cinema, mas pensando como show, como entretenimento. E ele começa a fuçar, ele compra uma máquina cinematógrafo e ele começa a filmar tudo que ele vê. E aí ela é grandona, ele coloca na rua para filmar o trânsito da rua. E aí tem um momento que dá um tilt na máquina, assim. Ela dá uma parada, uma coisa, e depois ela volta a funcionar. Quando ele foi revelar o filme, ele percebeu que ficou engraçado, que um carro de passeio cortou e, de repente, ele virou um carro fúnebre, por causa desse corte que deu, essa pausa que deu. E aí ele teve uma ideia, foi muito por acaso, de cortar filmes e fazer efeitos especiais. Então, esse cara ele era tido como pioneiro das narrativas, mas não é, porque é Alice Guy, mas ele vai ser um cara importante nos efeitos especiais. E eu coloquei aqui o Ben Kingsley, que eu não sei se vocês assistiram o filme do Scorsese, A Invenção de Hugo Cabret, que eu acho um filme maravilhoso, maravilhoso, e conta a história do Georges Méliès. E é uma homenagem ao cinema assim incrível. Eu adoro esse filme do Scorsese. Pois, Elito. Então, é uma sugestão para quem quiser saber a história do Georges Méliès, mais ou menos, que é romanceado, claro, mas ele é resgatado no livro que chama A Invenção de Hugo Cabret, que é maravilhoso o livro, e o Scorsese adaptou o livro para o cinema, e é maravilhoso, é lindo esse filme, lindo. Aqui eu então quis passar assim, dois gênios, né, do cinema silencioso, o Chaplin e o Buster Keaton, que são, assim, se dizia que era a Rebecca e a Simone Biles, né? Todo mundo estimulava uma competição entre os dois, diziam que eram rivais, e eles tinham uma profunda admiração um pelo outro. Tanto é que o último filme do Chaplin, ele chama o Buster Keaton para fazer uma cena com ele, né? Um pouco parecido com a Simone Biles e a Rebecca ali. Mas se falava muito que eles eram inimigos, rivais, e até hoje as pessoas gostam tanto dessa coisa de rivalidade que eu adoro o Chaplin, né? Eu conheço mais o Chaplin do que a obra do Buster Keaton. Aí muita gente, se eu falo alguma coisa do Chaplin, fala, eu prefiro o Buster Keaton. Você precisa preferir alguém? Não precisa preferir, você pode preferir todos.
Que bom que eles deixaram lindos filmes, né? Mas os dois, o que, que acontece? O cinema falado ele só vai surgir em 27, né? Então o cinema já tinha 30 anos. Eles surgem no cinema silencioso, que a gente fala, porque ele não era totalmente mudo, né? Por isso que o pessoal que estuda cinema gosta de falar cinema silencioso, mas era uma expressão corporal e um gestual impressionante. O Chaplin vem do circo, né? Tanto é que o Chaplin ele vai ser contra o cinema falado, né? Ele demora muito para aceitar o cinema falado, porque ele acha que perde muito da mágica, né, da atuação. Então eu quis falar um pouco deles dois. Bom, mas eu trouxe os dois pelo seguinte: como eu falei, o cinema surge como entretenimento. E na Europa, o cinema não vai ser bem visto nos primeiros 20 anos da história do cinema. Ele é visto como coisa para ralé. Como é que eram exibidos os filmes? Eram em galpões, assim, tipo circo, galpões poerentos, assim, terra batida, e se passavam curtas-metragens, e muitas comédias, e a elite intelectual dizia que era coisa para ralé. Né? Ah, isso aí não é para nós gostamos de teatro, de literatura, isso não é arte. Então, demorou bastante tempo para o cinema ser visto como arte. E a pessoa que vai falar do cinema como arte, ele era um italiano, mas radicado na França, chamado um dramaturgo, chamado Ricciotto Canudo. Ele vai redigir, em 1911, um manifesto da sétima arte, em que ele vai mostrar no texto dele, no artigo dele, dizendo que o cinema ele junta muitas artes, muitas expressões artísticas, que no cinema tem música, tem dança, tem a dramaturgia, tem a cenografia, então tem a arquitetura, né? Então, o cinema, ele é que vai dar esse nome de sétima arte. Mas ninguém dá muito ouvido para ele, não. Ele é um cara da elite, ele é um dramaturgo, e ele começa ali no meio elitista, no meio da intelectualidade, falar: olha, cinema não é brincadeira, cinema não é só entretenimento. E eu quis falar do Chaplin porque vem a Primeira Guerra Mundial em 1914, né? E aí a França vai perder para sempre a hegemonia do cinema para os Estados Unidos. Porque até 1914, 1915, nos Estados Unidos, 70% dos filmes que eram assistidos eram franceses. A França tinha total hegemonia, não só em produzir, como de comercializar. E aí, com a guerra, a Primeira Guerra Mundial, para tudo. Inclusive, isso é tratado no filme do Scorsese, que o Méliès perde tudo que ele tem com a guerra, né? Param, não conseguem mais produzir, e os Estados Unidos saem produzindo, com outro enfoque, inclusive, um enfoque muito mais comercial, né? E a França fica mergulhada na guerra, a Europa fica. Quando acaba a guerra, em 18, é que vão chegar muitas obras que foram feitas durante a guerra nos Estados Unidos. E os franceses. Ai, eu passei sem querer, eu mudei aqui. Os franceses, os europeus, eles vão ficar babando com o que o Chaplin fazia, o Buster Keaton fazia. Porque há um desenvolvimento desse cinema, de longa-metragem, né? Então, os intelectuais eles vão falar assim, gente, dá para dizer que o que o Chaplin faz não é arte? Não dá para dizer. Ah, é reprodução, porque o que incomodava os intelectuais é que o cinema tem que ter muitas cópias, senão não é cinema. E para eles a arte não podia ser muitas cópias, isso era uma falsidade. A arte sempre tinha que ser original. Se alguém tiver interesse, tem um texto do Walter Benjamin que é muito interessante, não sei quem conhece, chamado A Obra de Arte na Era da Reprodutibilidade Técnica. É um texto muito legal que está falando desse dilema. Cinema é arte, isso que está sendo produzido, né? O cinema com muitas cópias é arte. Aí o Ricciotto Canudo ele já vai
convencendo, ele vai argumentando e vai chegando esse cinema americano que eles se encantam e começam a fazer cinema também. É o período entre guerras, é o período das vanguardas, né? E os alemães começam a fazer os filmes do expressionismo alemão, que também encanta os franceses. Então, esse Ricciotto Canudo, em 21, junto com o Louis Deluc, um outro dramaturgo, escritor, que no começo ele esnobava o cinema total, ele falava, credo, nunca irei. E depois ele se encanta com o cinema. Eles fazem a primeira sessão de cineclube, que eles vão chamar de cineclube, né? Um clube de cinema, que consiste em exibir um filme e debatê-lo depois. Portanto, é um outro olhar sobre o cinema, que não é só para se divertir, que é um cinema que vai fazer pensar, que vai gerar debate. Eu gosto de pôr a data desse primeiro cineclube, porque eu acho muito engraçado, é o dia do meu aniversário. Quando eu descobri que exatamente 40 anos antes de eu nascer, teve a primeira sessão de cineclube, eu falei, gente, eu tinha que trabalhar com cinema, né? Então eu sempre coloco, que é 14 de novembro de 21. Tem gente que discorda disso, fala, não, já havia em cinemas populares que o pessoal debatia, mas não tem registro disso. Né? Então a gente fica com o registro francês, que é o registro oficial, mas sabendo que podia ter tido iniciativas outras antes. Né? E a primeira exibição é do expressionismo alemão, o Gabinete do Dr. Caligari, que vai gerar um debate. Isso vai durar alguns anos, esse movimento do cineclube. Só que era bem elitista. Eram escritores, dramaturgos, aquela elite intelectual francesa que participava e que debatia. Tá? O que vai acontecer? Vem a Segunda Guerra, né? Em 39. E, novamente, para tudo. Né? E a Segunda Guerra ainda é mais devastadora. E aí vai haver um movimento na França, quando acaba a Segunda Guerra, que a França está moralmente e materialmente acabada, porque ela foi ocupada. Ela foi ocupada, inclusive houve quem aderiu, né, aos nazistas e tal. Então, o clima na França era o pior possível. Então, a resistência vai criar um movimento, a resistência que vai ocupar o Ministério da Cultura, vai criar um movimento de política pública para principalmente cinema e literatura, como um processo mesmo civilizatório do pós-guerra. De falar, olha, vamos ver cinema, vamos. E tem duas pessoas fundamentais aí, que é o André Bazin, que é um militante do cinema, é um cara que era católico e ele adorava promover debates, ele ia cedinho nas fábricas e levava uma máquina para exibir um curta-metragem e discutir com os operários. Ele vai ser o grande idealizador dos cineclubes, ele participa desse projeto do governo francês de cinema e literatura. E esse outro cara chamado Henri Langlois, que é o cara que vai ser diretor da Cinemateca Francesa. E ele vai restaurar muitos filmes, ele vai falar da importância da restauração, e mais que isso, ele vai exibir na Cinemateca Francesa tudo o que é filme. Filme B, filme trash, pornô, americano, russo, terror, romance. Não havia bloqueio de nada, censura de nada. Ele exibia tudo na Cinemateca, porque ele achava que as pessoas tinham que ter acesso a tudo, e inclusive não permitir que o cinema se deteriorasse, o que era muito comum, né? Então, o Henri Langlois, ele vai ser assim, a Cinemateca era uma espécie de templo, né? E ele vai ser o diretor da Cinemateca. Inclusive acontece uma coisa muito interessante, um pouco antes do maio de 68. Todo mundo sabe do maio de 68, a eclosão do movimento da juventude. Uns meses antes, em fevereiro de 68, o Langlois, ele era um cara bem excêntrico.
Ele adorava fazer, ele tinha toda uma aura, todo mundo elogiava ele e tal, mas ele não gostava de prestar contas, ele não gostava de contabilidade. Como a Cinemateca era financiada pelo governo francês, ele não prestava contas. E aí o André Malraux, que era um grande escritor, que era o ministro da Cultura, ele provoca o Henri Langlois, não, você tem que prestar contas, isso é dinheiro público e tal. E o Langlois falava: quem é você para falar comigo? E há uma briga entre os dois e ele demite o Langlois. Quando ele demite o Henri Langlois, acontece uma revolta, porque o cinema, a Cinemateca, era tão frequentada pelos jovens que eles se revoltam. É considerado pré-maio de 68. A polícia reprime. Acontece uma grande manifestação por causa da demissão do Henri Langlois. É uma revolta tão grande que o Mauro volta atrás e recontrata o Henri Langlois. E aí o Bertolucci faz um filme muito legal chamado Sonhadores, onde ele está falando do maio de 68, mas ele começa o filme com esses cinéfilos, esses jovens cinéfilos que frequentavam a Cinemateca, e ele reproduz, inclusive com cenas reais, o Truffaut, o Godard. Eu não sei quem já assistiu esse filme, Sonhadores, do Bertolucci. É uma delícia, é muito interessante. E ele está falando dessa paixão pelo cinema que a França vai criar. E, nesse caso, não é algo elitista. O que aquele cineclubismo entre guerras foi elitista, esse cineclubismo vai ser totalmente popular. Em tudo que é bairro vai ter cineclube, bairros populares e interior da França. Né? Cidades do interior, não é uma coisa. Aí esse cineclubismo ele vai impregnar vários países. Né? E aqui no Brasil, a gente vai herdar essa paixão pelo cinema com o cineclubismo, só que aqui no Brasil fica uma coisa bem classe média, não é tão popular quanto foi na França. Então, é uma coisa muito dos movimentos católicos, porque vai ter a JOC, a JEC, a JUC, né, os movimentos católicos, existe uma linha muito forte da Igreja Católica, que é ligada à União Católica de Cinema e tal, que vai incentivar muitos cineclubes. E o movimento estudantil. Né? Aqui eu coloquei duas obras muito simbólicas desse período do cineclubismo, porque esses dois autores, o primeiro filme do Truffaut é Os Incompreendidos, eu não sei quem assistiu, é um dos filmes da minha vida. E o primeiro filme do Godard é O Acossado. Os dois eram cineclubistas, o Truffaut foi colocado numa FEBEM, né? Tanto é que Os Incompreendidos é uma história bem autobiográfica. O Truffaut era um cara muito pobre, muito não estudou, tá? O Godard não, ele já era uma classe média alta. E os dois entram nessa onda cineclubista e os dois eram apaixonados pelo André Bazin. O André Bazin usa a padrinha, assim, né, cuida deles, especialmente do Truffaut. Ele vai uma vez tirar o Truffaut da prisão e se responsabiliza por ele. Né? E eles se tornam grandes cineastas e os dois estreiam os seus primeiros filmes em 1959, que eu acho as duas obras-primas desses diretores. E os dois dedicam ao Bazin, porque o Bazin morreu aos 40 anos, quando o filme dele estava ficando pronto. Né? Mas o Bazin viveu pouco e foi um cara fundamental. Assim. E essa febre vai incentivar essa coisa de ver muitos filmes, ver, se apaixonar, vai fazer com que parte desses apaixonados se tornem cineastas. É um processo muito comum. Eles vão se apaixonar por cinema e eles viram cineclubistas, quer dizer, aqueles que vão organizar sessões, fazer abertura de uma sessão, fazer curadoria de um cineclube. Aí eles começam a escrever para revistas de cinema e depois eles fazem algum curta-metragem e depois eles vão fazer longas-metragens. Isso é um processo tão interessante de cineastas que vêm dessa paixão
E a gente vai ter isso aqui no Brasil também. A gente vai ter o Nelson Pereira dos Santos, isso aconteceu com ele, o Cacá Diegues, o Glauber Rocha, toda a turma do Cinema Novo, né? E também os mais recentes, o Kleber Mendonça Filho era cineclubista. Quem assistiu o filme dele mais recente, aí, o Retratos Fantasmas, a gente vê a juventude dele filmando ali e tal. O Kleber ele vem desse movimento parecido com o que aconteceu na França. Quer dizer, você começa a se apaixonar por cinema, começa a escrever sobre, se e quando você vê, está filmando, né? O que antigamente era muito complicado filmar. Precisava pouca gente das classes populares chegou a ser cineasta. Hoje não. Hoje é tecnologia digital, barateou tudo. Muitos pobres podem ser cineastas. Então, esse movimento cineclubista também tem gerado nas periferias vários cineastas. O que eu acho legal nesse filme que eu sugeri a vocês do Fim do Recreio, que as crianças se tornam cineastas, né? E esse movimento, inclusive nas escolas, está acontecendo. Né? A hora que você cria cineclubes, também eles começam a produzir. E é uma forma de expressão incrível, né? De eles exprimirem o que eles pensam. Então, esse movimento aconteceu lá na Nouvelle Vague, com esse. A Nouvelle Vague é um movimento que quer dizer nova onda, é um movimento que surge do cineclubismo. Assim como vão aparecer vários cinemas novos. Então, a partir desse movimento na França, vai acontecer o cinema novo alemão, tudo pós-guerra. Cinema novo alemão, anos 50, na verdade. Cinema novo alemão, cinema novo japonês, cinema novo argentino, cinema novo brasileiro. Né? O nosso cinema novo também surge nesse movimento. Gente, estou falando muito. Alguém quer perguntar alguma coisa, quer falar? Tá fazendo sentido? Tá, tá interessante essa história. Tá ótimo, tá ótimo. É uma história um passant, assim, um voo raso, né? Porque tem muita coisa. Sim. Mas a gente pode fazer outras coisas, outros cursos, outras coisas mais para frente. Mas eu quis falar um pouco como surge, né? Bom, essa definição está de cineclube está num site de Instituto de Cinema. Eu até fui lá para ver, descobri que o Cinema Paradiso, meu grupo, está lá citado. Então, eles definem, eu gostei dessa definição deles, são espaços democráticos, educativos, políticos. Vejam que o educativo não é necessariamente educação formal, né? É educativo por si só, porque é um movimento educativo, não quer dizer que é de escola. Políticos sem fins lucrativos que contribuem na formação de público, porque não só estimulam as pessoas a assistirem a obras audiovisuais, como também promovem rodas de discussões. As obras exibidas ainda colocam o espectador em contato com diferentes cinematografias, narrativas, estéticas e culturas. Os participantes têm a liberdade para escolherem o que será exibido. Em geral, é decidido coletivamente. A seleção costuma ser de acordo com a temática. Isso é muito variável. Às vezes alguém fala assim: um grupo resolve. Vamos fazer um ciclo de Allen. Então, vamos fazer nesse semestre, esse cineclube vai ver várias obras do Woody Allen. Não precisa ser necessariamente temática, pode ser por um diretor, né? Ou por temática, ou por gênero, enfim. Isso que contribui para a formação de público é um ponto de vista bem mercadológico, assim, né? Que nem todo mundo entende também. Mas os cinemas querem mais público. Então, fala, olha, os cineclubes ajudam a formar público. No meu ponto de vista, vai muito além de formar público. É uma formação cultural mesmo e cidadã, né? Aí aqui eu coloco alguns pontos que eu fui lembrando da minha história aí, de coisas que surgem, que eu vejo, da minha experiência, tá? O mais importante do cineclube é a escuta.
num debate de filme, mesmo que tenha alguém muito falante, essa pessoa muito falante, ela sempre vai escutar mais do que falar. A não ser que tenha alguém que tenha o monopólio da palavra, o que não é muito saudável, né? Então, a escuta é uma marca do cineclube, do debate. O fato do cinema sensibilizar pelas emoções, até que seja um documentário, mas é emocionante, o cinema penetra no seu corpo não pelo racional, ele penetra pelas emoções. Você até pode racionalizar, né? Até tem gente que acha assim, ai, é chato saber muito da linguagem, porque a gente não tem aquele prazer de ver o filme. Eu gosto de mergulhar no filme e não pensar muito. Eu assisto o filme mergulhada, imersa no filme. Eu não fico olhando o filme pensando, ai, olha esse enquadramento. Às vezes é automático a gente observar, mas a primeira impressão minha é a impressão que eu senti do filme. Como é que o filme me pegou? Aí, depois que eu assisti, aí eu vou ler sobre, aí a gente começa a racionalizar, né? Mas eu acho que o legal é o cinema te pegar pela emoção. Como é que ele. Porque você pode ter um filme super bem intencionado, que quer passar uma mensagem, entre aspas, porque nunca é uma só, sempre passa muitas mensagens. Com a melhor das intenções, isso é um filme chatésimo, né? E às vezes um filme que tem uma mensagem problemática, uma mensagem até de direita, tudo, de repente esse filme é bem feito, te emociona. Aí a gente precisa desconstruir, entender como é que ele foi feito para quê? Porque é perigoso, né? Porque ele entra pela emoção mesmo. Um cineclube é sempre horizontal. Não há hierarquia. A não ser que tenha alguém que pode ser coordenador ou tal, que seja alguém com mais repertório que se incumba da curadoria. Mas o ideal é que essa pessoa vá delegando, vá também fazendo com que os outros sugiram, né? Porque quanto mais horizontal, melhor, mais legal é. Aqui eu citei um termo que eu gosto de usar, mas a gente não vai ter muito tempo de aprofundar. Eu posso, talvez mais tarde, se der tempo, o que eu chamo de negociar um sentido com o filme, né? É toda uma teoria de um filósofo que chama Jesus Martim Barbeiro, chamava, porque ele faleceu há alguns anos, que eu estudei bastante, que chama Teoria das Mediações, que é um pensamento latino-americano, né? Eu vou resumir super resumido. Justamente porque o cinema entra pela emoção, muita gente tem medo do cinema. Então, a Igreja Católica, por exemplo, muito repressora, ela gostava de fazer censura. Vocês lembram do Cinema Paradiso? Do filme que tem aquele padre que corta cenas de beijo e tal? É bem por aí. Era o que a Igreja Católica fazia, uma parte da Igreja Católica. Muito curioso isso, porque depois uma parte progressista da Igreja Católica vai ser super incentivadora de cineclubes. Mas no começo do século, você vai ter uma Igreja Católica que as delegacias delegavam para a Igreja Católica, davam ingresso para elas irem assistir e dizer se o filme era permitido, estava liberado ou se cortava a cena. Né? Então, aquele padre do Cinema Paradiso não é uma invenção, realmente. Né? E também vários filósofos, especialmente do pensamento da escola de Frankfurt, não sei se vocês, o Adorno, o Walter Benjamin, que pensavam sobre a manipulação dos meios de comunicação, eles também viam no cinema um perigo, né? Por quê? Quando é que eles o que é que eles veem quando eles são filósofos ali da escola de Frankfurt? Eles estão vendo o nazismo ascender e se valer dos meios de comunicação, como o rádio, por exemplo. Né? Então, para eles, os meios de comunicação são muito perigosos e manipuladores. E a gente sabe que eles têm razão. Eu estava pensando nisso, foi bem nessa época também que o Hitler usou muito do cinema para, vamos dizer,
dar outra opinião, ou criar uma opinião, ou sei lá. Aí, os É, americanos também, não é? Durante a guerra e depois da guerra, usaram quem? demais para propaganda Quem, também. Heloísa? Os americanos. Sim, e o Mussolini também vai usar É. muito, né? E o Hitler, ele vai usar a linguagem toda, né, conforme o posicionamento de câmera, para ele aparecer flutuando, sempre filmando de baixo para cima para ele ser grandioso. Quer dizer, todos esses recursos eram usados para um fim, né, político. E claro que a esquerda, se vai fazer um filme, vai fazer o mesmo. Vai falar, não, a gente quer mostrar, né? Você usa o recurso para aquilo que você quer enaltecer. E a linguagem é para isso mesmo. Se você quer que o romance, você vai fazer de um jeito que as pessoas fiquem enternecidas. Mas Claro, sempre é, buscando a emoção, né? Sempre trabalhando com a emoção de quem está vendo. Exatamente. Fala, Beth. Cláudia. O Stalin também fez uso desse expediente com o cinema, porque eu lembro Fez. dele nas artes, na pintura, que eram quadros horríveis, uma estética horrível. Agora, no cinema, eu não me lembro. Não, fez sim. Olha, o Fez. Encoraçado Potemkin, do Eisenstein, é uma Uhum. encomenda do Lenin para Hum, falar dos 20 anos É de 25, né? Para falar dos 20 anos da insurreição de 1905. olha, eu não sabia. E, Esse e, filme. e os cineastas russos eles vão desenvolver uma técnica da montagem que é uma técnica dialética e que eles vão chamar de uma técnica revolucionária e que todo mundo aprendeu muito com eles, sobre Uhum, montagem principalmente. Agora, o Stalin vai usar e abusar disso. Só que o Eisenstein, por exemplo, cai fora, ele não admite, uhum. né? Então alguns vão ser excluídos e tal, né? Mas vai usar sim. Todos os governos totalitários vão usar. O Getúlio aqui no Brasil vai criar um Instituto de Cinema Educativo, só que vai muito no viés da educação. Mas a ideia é falar do Brasil e tal, e o Getúlio vai usar e abusar do rádio, não é? Então, na verdade, esses pensadores, porque a escola de Frankfurt ela reúne pensadores marxistas que vão fazer uma crítica da cultura de massas, né? Eles defendem Marx, mas só que Marx não viveu nada disso. Então, eles vão atualizar o marxismo. Só que para eles é uma coisa terrível. Eles são. Tanto é que depois Humberto Eco vai escrever um livro chamado Os Apocalípticos e os Integrados, porque eles eram bem apocalípticos. Eles achavam que os meios de comunicação de massa iam fazer lavagem cerebral em todo mundo, né? E a gente vê que eles não estavam de todo errados, né? Só que entram outras questões aí, que é sempre você pensando no medo que seja para a Igreja Católica. Eu costumo brincar com os professores que eu dou aula, eu falo assim: já pensou um jovem assistindo um filme que tem alguma cena sensual? Aquele adolescente vai começar a pensar em sexo, né? Por causa do filme, né? E eles dão risada, porque a igreja acha que o cinema vai fomentar aqueles pensamentos libidinosos, não é? Aquela igreja do começo do século, uma igreja bem retrógrada, e vai cortar cenas e tal, que nem o padre do Cinema Paradiso. Aqueles que não colou logo no Brasil, porque esses pensadores da escola de Frankfurt, esse pensamento vai chegar no Brasil nos anos 70, né? Mas esses pensadores europeus, eles vão ter muito medo desses meios de comunicação e do cinema. Eles vão falar: olha, isso é tudo manipulação. O que é que eles estão pensando? Eles estão pensando na obra. Eles estão falando: esta obra é manipulação, vai fazer a cabeça das pessoas e tal. O que eu aprendi, porque quando eu fui fazer uma pós-graduação na ECA, eu já tinha o Grupo Cinema Paradiso.
Então, eu já tinha anos de prática de debate sobre filmes, e aí eu levei já uma prática e fui conhecendo umas teorias que eu acho que fizeram todo sentido com aquela prática que eu tinha, que é esse pensamento latino-americano da comunicação, que é a teoria das mediações, que fala o seguinte: não é só a obra, existe uma experiência com o audiovisual. Você, quando está assistindo a uma novela, a um programa, ou até quando você está ouvindo o rádio, você tem uma experiência cultural ali. Você é um indivíduo que tem um universo cultural. Você tem uma história, que pode ser uma história de diversidade de experiências, pode ser que não, né? Por exemplo, uma criança que a mãe tem medo que ele saia e a escola é muito fraca e ela deixa a criança o dia inteiro com a televisão ligada no mesmo canal, essa criança não vai ter diversidade de experiências, né? Se na casa dela assistem da Atena o dia inteiro, essa criança vai ter a experiência da defesa da pena de morte o dia inteiro. Essa criança vai estar muito envolvida com uma única experiência. Uma criança que, ao contrário, há um incentivo à leitura, ela tem outros irmãos, ela sai para parque, ela tem uma diversidade de experiências culturais, experiências, né, de corpo, corporais e tal. Se essa criança assistir o mesmo filme daquela outra criança que só assiste televisão, ela vai ter uma outra negociação de sentidos com aquela obra. Ela vai mobilizar outros repertórios. Nós todos somos assim. Ontem nós fizemos um debate do Café com Canela, né? E cada um mobilizou uma experiência diferente. É sempre assim, a gente assiste um filme e você mobiliza o seu universo interno e o seu universo cultural. Então, De certa forma, o cineclube quebra isso, né? Quando você pode discutir sobre ele, você vai quebrar alguma coisa que possa ter interesse. Quando você tem a oportunidade do debate e de uma mediação, porque você tem uma riqueza ali. Aí, não importa tanto qual é a obra, porque você pode passar um filme que está enaltecendo o Bolsonaro e no debate você fala, olha, você reparou como foi falado? Alguém problematizar. Quer dizer, a mediação, ela assume um papel muito importante. Se essa criança não tem mediadores, por exemplo, estou dizendo criança, pode ser jovem, pode ser um idoso, se ela assiste aquilo sem discutir com ninguém, a chance dela cair naquela conversa muito sem crítica é muito grande, né? Então, é isso que a gente fala, de negociar um sentido com o filme. E o cineclube, você debater o mesmo filme com pessoas, cada uma teve uma experiência, mas eu achei aquilo opressivo. Nós debatemos domingo um filme que está em cartaz, não sei quem assistiu, ainda temos o Amanhã. É um filme italiano sobre uma mulher que tem um marido super violento. As percepções, nós estávamos em 20 pessoas debatendo aquele filme, as percepções foram muito diferentes. Teve uma cena em que ela cria uma coisa lá para não ficar tão pesado, que eu achei de mau gosto, e teve gente que falou, ainda bem que ela fez aquilo. Quer dizer, por quê? No caso, nós éramos maioria mulheres, mas assim, pega muito a mulher. E às vezes uma determinada cena te dá um soco no estômago que você começa a não gostar daquela obra. Então, as percepções são muito variadas. Cada um repara numa coisa, né? Então, porque existe essa coisa da individualidade, né? Então, isso que você falou, Zelito, essa coisa da manipulação dos meios de comunicação de massa pode ser quebrada com a mediação. Né? Você pode desconstruir aquela obra. Né? Isso vale para a gente debater telejornal, vale para debater novela,
E vale para debater um curta-metragem, um longa-metragem, né? Ou até um programa de rádio. Porque entre o programa, entre aquela experiência e o receptor, tem um mundo de mediações ali. Depende de que família você tá, depende de que história de vida você tem, depende de que idade você tem. Como eu trabalho muito com professores, eu falo, depende muito se essa criança assiste junto com a avó, ou assiste com o irmão mais velho, como é que ela assiste aquele determinado programa, né? Bom, seguindo, que já está tarde. Vou falar também. Tudo bem, pessoal? Eu acho Oi. muito legal isso, porque é a questão da roda mesmo, né? Da troca, de valorizar o ponto de vista de cada um, né? Porque o cinema em si, né, a imagem, ela tende a deixar o espectador numa situação muito passiva, né? Ele só absorve, né? Absorve, absorve, absorve. E aí, quando tem a troca, né, realmente é aí onde começa a ter um movimento mesmo, né? Para ver outros pontos de vista, né? O que cada um realmente enxerga, né? Porque se a gente for ver o mesmo filme várias vezes, a gente vai sempre enxergar algo novo, algo diferente, dependendo do nosso estado de consciência naquele momento, né? Então, é muito legal, porque daí torna vivo, né? Torna rico o conteúdo, né? Quando tem essa troca. Então, por aí, Renato, mas eu tenho a te dizer que quando eu fui para a ECA, que foi no ano de 2000, eu fui conhecer os estudos de recepção, que são feitos na América Latina. O que foi muito legal, porque a gente aprende muito coisa europeia. Os americanos têm uma predominância. Eu fui para a Escola de Comunicações e Artes, né? Os americanos têm uma predominância X lá, um tipo de pesquisa, os europeus são mais apocalípticos. E esse pensamento latino-americano fala que, mesmo que a pessoa não discuta, ela não é totalmente passiva quando assiste. Porque você mobiliza conhecimento. Você mobiliza conhecimento. A não ser que seja realmente uma situação de alguém muito sem troca, uma pessoa muito sozinha, que vai ficando meio congelada. Mas a gente assistindo a um filme, mesmo que você não debata com ninguém um filme, você tem uma negociação de sentidos com aquela obra, né? E quando você expõe isso num grupo, você começa a perceber a diferença. Porque você percebeu uma coisa, o Celso percebeu outra, a Enilde percebeu outra, e assim vai. Sim. Né? Então, porque existe uma coisa subjetiva e muito forte, né? Bom, aqui eu coloquei, né, que o filme é um dispositivo para as conversas, por isso que eu falei que pode nem ser um filme, pode ser um capítulo de novela, pode ser alguma outra coisa. Ele é um dispositivo para propor uma conversa e que pode você não ficar no filme, você pode partir, como nós ontem debatemos o Café com Canela, estava tratando de luto, cada um começou a falar de experiências que tinham, né? Teve uma hora que eu falei, vamos falar um pouco do filme e tal, mas é totalmente válido que a gente viaje na maionese e vá por outros caminhos. Isso a gente não tem que se prender, falar, nós estamos, né? Estamos saindo do filme. Não, não tem problema. Você pode. O filme é um dispositivo. Agora, a gente só precisa tomar um certo cuidado para não virar terapia em grupo. Porque a gente às vezes pode perder o controle da situação, né? E esse limiar aí vai muito da experiência do mediador, né? Que é assim, legal você contar como é que te mobilizou pela sua história, legal. Agora, às vezes, corre um risco de ficar uma coisa que alguém começa a desabafar, cria-se até uma situação meio, às vezes, constrangedora, isso pode acontecer. Então, é interessante que o mediador fique atento um pouco, porque ali não é lugar de terapia em grupo, né? Mas pode funcionar de uma forma terapêutica para muita gente, né? Só que uma terapia de grupo tem alguém que é um psicólogo, que é um especialista para conduzir aquilo, né? E o cineclubista não é um psicólogo necessariamente, né? Você pode ter um psicólogo que faz um trabalho com cinema, é diferente.
Nesse caso, aí eu falo da questão da mediação, né? A análise fílmica é muito importante. Então, por mais que a gente viaje por questões pessoais, questões muito subjetivas, é legal que a gente não esqueça da análise do filme, como linguagem, né? Um aspecto que seja. Como é que foi a fotografia, como é que foi o enquadramento, a trilha sonora, o roteiro, né? Não tem uma situação ideal. Até ontem eu comentei com a Beth, né, Beth? Que você falou, puxa, seria tão legal se tivesse alguém que conhecesse candomblé e tal. Nunca vai ter todo mundo que conhece de tudo, né? Não tem problema se a gente não tem alguém ali que conheça muito sobre cinema, mas é legal ter um momento que você pense um pouco a linguagem. A linguagem. Como é que foi a trilha sonora? Como é que ele usou? Como é que, puxa, como é que ele contou o roteiro? A história foi contada de forma linear, né? Por quê? O cineclube, como é uma coisa processual, você vai construindo aos poucos uma cultura cinematográfica e um conhecimento da linguagem, sem se dar conta. Se ele tem uma regularidade, as pessoas começam a falar da linguagem. No próximo que você assiste, você repara mais na trilha sonora do que da outra vez. Então, é um trabalho processual, né? E a gente completa, muitas vezes, com leitura de críticas de alguns especialistas, né? Ou leituras paralelas que têm a ver, né? Por exemplo, a gente debateu esse filme, que é um filme feminista, no domingo, e uma pessoa trouxe uns dados sobre quando é que em cada país as mulheres tiveram o direito de votar, por exemplo. São acréscimos que fazem diálogo com o filme e é super legal, né? Não é obrigatório, né? E isso que é legal, porque cada um tem um saber. Agora, a linguagem é que vai, você conhecendo a linguagem, é que você vai poder desenvolver essa leitura crítica da mídia, né? E aí você ser aquela pessoa que. Vocês viram que saiu um dado, né? Que o Brasil é o povo que. Uma pesquisa que falou que o brasileiro é o povo que mais acredita em fake news, né? Mais o quê? Acredita em fake news. Ah, Eu posso sugerir para vocês um filme fantástico do Kleber Mendonça Filho. Acho que eu já falei para alguns, acho que alguns já viram, que a gente debateu o som ao redor dele, né? Vocês assistiram o Recife Frio? Você assistiu, Enilde? Como é, Cláudia? Recife Frio assisti, sim. Interessantíssimo. é um Eu curta-metragem. assisti. É fantástico. Eu vou dar um spoiler, né? Ele é um documentário fake. E ele vai mostrando como o audiovisual pode manipular para te sugerir uma informação falsa, né? E é engraçado ao mesmo tempo. Então, esse é um filme que é muito interessante para você falar de linguagem, como é que é feita uma montagem, como é que é feito, né, uma sobreposição de imagens, enfim, é um filme que O Woody Allen que fez um também, que ele entrava nas cenas todas, era, como é que chamava esse filme? Camaleão, acho. Que ele entrava, que você saía do filme e achava, será que existiu essa pessoa? Zelig. Hã? Zelig. É isso, é. Ai, é sensacional o Zelig. Você fica em dúvida, você sai do filme achando que pode ser que Tá. Genial, Zelig. Nossa, não lembrava desse filme. É uma delícia esse filme. Então, você conhecendo aos poucos e pensando como é que foi o roteiro, como é que foi, você vai percebendo que nada é inocente. Tudo são escolhas, né? Você fala, mesmo os documentários. Eu fico muito impressionada, gente, porque eu acho isso tão óbvio que um documentário são escolhas, são opções, né, do cineasta de pegar aquele depoimento e não o outro depoimento, que ele está fazendo. Ai, é uma palavra que eu gosto tanto, mas que ela foi tão
ela é tão mal usada hoje, que é uma narrativa, né? Os bolsonaristas adoram essa palavra e eu gostava tanto dela. Mas, assim, Ô, o Cláudia, documento. Oi. uma coisa que me chamou a atenção no Recife Frio, e não sei se tem algum motivo maior, deve ter. Por que que o narrador é latino-americano? Ele fala espanhol. Por quê? Naquele momento, como deverá estar a América Latina? Fiquei pensando nisso. Eu acho que tem a ver, Nilde, com as pessoas acreditam, né, em algo que elas não conhecem, né? Então, um argentino pode contar uma história sobre o Brasil completamente estapafúrdia, que vão acreditar. É um programa argentino, a brincadeira, né, que ele faz. Um programa de TV argentino. E ele pode contar uma coisa totalmente estapafúrdia, né? E quem mora em Recife vai falar: não, isso é falso, aí nunca aconteceu e tal. Mas quem é de fora, por isso que acho que ele coloca o estrangeiro, né? Achei ótimo. Mas então, quer dizer, você fala assim: eu tenho a intenção de contar essa história. Então, toda obra tem uma intencionalidade. Isso não é um problema. Agora, quando eu falo isso para os professores, eles ficam pasmos, porque muitos professores querem usar os documentários com seus alunos. Assim, eu quero que eles saibam como é. Não é como é que o cineasta apresentou a questão, apresentou esse fenômeno, né? Apresentou dessa forma. Será que todas as pessoas possíveis foram entrevistadas? Não, certamente alguém não foi entrevistado naquele documentário. São opções. E pode ser um excelente documentário, mas ele tem uma intencionalidade, né? Nesse aspecto, o Eduardo Coutinho era maravilhoso, porque ele fazia os documentários dele e ele começava falando: nós escolhemos este prédio aqui para a gente entrevistar algumas pessoas desse prédio, porque a gente acha que elas têm muitas histórias para contar. Quer dizer, ele está falando assim: não é todo mundo que mora em Copacabana que é desse jeito. Eu fiz uma seleção. Eu fiz uma seleção. Então, ele está contando como é que é feito para desconstruir a ideia que aquilo que eu estou assistindo você pode generalizar, né? E os professores se surpreendem muito, porque eles usavam muito inocentemente muitos documentários, né? Enfim. E à medida que a gente vai conhecendo aos poucos a linguagem, prestar mais atenção no roteiro, na fotografia e tal, você vai aprendendo a não só se fixar a história central do filme, né? Então, por exemplo, você vai ver um romance, você não fica só preso à historinha principal do casal, mas você fica pensando como é que ele escolheu contar, como é que ele fez os cortes, como é que ele contou essa história, com que enquadramento, né? Isso é uma construção, uma construção. E a questão de realizar os filmes que eu já falei, né? A ambiência é muito importante. Tem que ser um clima solto, tem que ser um clima à vontade, que a pessoa mais tímida vai ganhando vontade de falar, né? Em nenhum momento permitir qualquer intimidação, não tem certo e errado, porque a recepção é subjetiva, então não tem certo e errado. Então a pessoa é importante que o cineclube seja muito aberto e solto para que todas as pessoas se sintam à vontade, né? Porque pode sempre ter aquele que fala mais, que quer impor a opinião, a gente tem que cuidar disso, o mediador tem que cuidar disso, de calibrar isso bem, né? E, assim, não se preocupar quando tem pouca gente. Ontem a gente quase desistiu, né? Não tem problema que tenha pouca gente, porque em outra sessão vai ter mais gente no cineclube, né? Se tiverem 2 pessoas, já dá uma troca, né? E nunca fechar o cineclube. É sempre importante estar sempre abrindo o cineclube para novos participantes, porque
É importante, porque dá vida ao cineclube ter gente nova, e sempre vai ter alguém que fala, gente, agora o horário não está dando mais, porque eu vou fazer um curso, não vou poder vir mais. Sempre tem alguém que às vezes para. Então é muito legal que o cineclube seja bastante aberto, né? O cineclube tradicional, como foi criado, era: você assiste um filme todo mundo junto, acabou o filme e faz o debate. Esse é o cineclube tradicional, né? Eu faço parte de um grupo que eu criei há 29 anos, que a gente, desde o começo, não é assim. A gente percebeu por quê, né? Porque a gente queria discutir filmes que estão nos cinemas, filmes atuais. E, ao mesmo tempo, a vida em São Paulo é muito maluca. Ninguém tem muito tempo para nada. Então, a gente combinou, por uma questão de que todo mundo era muito ocupado, esse foi o mote da gente ter tido essa opção, da gente escolher um filme que está em cartaz nos cinemas e cada um vai por si ver o filme. A gente se encontra apenas para discutir o filme, apenas entre aspas, né? Porque a gente fica 3 horas discutindo o filme. Em geral, quando é em seguida, não se fica muito tempo, porque ninguém aguenta muito, né? Bate um cansaço. Então, em geral, a conversa em seguida do filme é mais curta. Pode ser muito profunda, mas ela é mais curta. Então, pode ter esse formato, né? E, no caso, quando veio a pandemia, muitos cineclubes se tornaram virtuais, né? E aí passaram a ter cineclubes virtuais, e normalmente é assim, cada um vê por si e se encontra para debater, como é o nosso. Isso pegou muito com a pandemia, mas a gente, o Cinema Paradiso, já faz isso há muitos anos, né? Cada um tem uma coisa. Você assistir junto com os outros tem um calor da hora ali, tem uma coisa quente, interessante, né? Tem uma emoção ali da hora. Muito legal também. E quando você assiste separado do grupo, se reúne só para discutir, dá tempo de maturar um pouquinho o filme. Você também pode ver uma crítica, tal. O respeito das opiniões contrárias, né, peça-chave, não pode inibir que tem alguém super conservador de direita, não importa, preconceituoso. Você tem que ouvir a pessoa e argumentar com ideias. É importante esse clima. Não é xingar, você está sendo preconceituoso, papapá. É argumentar com ideias, né? Ação de formiguinha, divergência positiva, isso que eu já falei já está. E desde criança se pode aprender que as outras pessoas têm todo o direito de pensar, né, diferente de mim, né? Então, isso é uma prática que pode se ter desde criança, né? Aí aqui eu estou mostrando umas fotos de um cineclube com crianças de 4 a 6 anos, numa EMEI, dentro de uma favela na Zona Norte, que eu já até comentei com vocês. Essa diretora a diretora dessa EMEI é do Janela Aberta, e as crianças fazem os ingressos, como são crianças pequenas, eles passam cada 15 dias um curta-metragem. Primeiro, a diretora passa esse curta-metragem para todas as pessoas da escola, então, antes das crianças, para o porteiro, para a cozinheira, para a secretária, para todos os professores, para saberem como é que as crianças estarão envolvidas, e ter um clima, né? Uma ambiência. E ela faz um trabalho de educação antirracista com esses filmes, porque essas crianças assistem Disney, assistem Frozen, né? E elas são, em maioria, negras. Então, essa diretora falou: não, vamos passar curtas-metragens que estão mostrando a cultura negra. E aí as crianças ficam tão encantadas, porque é aquilo, você pode assistir um monte de coisa, mas aquela experiência que tem um ritual de ir numa sala, né, tal, é uma experiência muito significativa. Aí ela chegava em casa contando: hoje teve cinema na escola, o filme era lindo, a gente falou disso, falou daquilo. E elas conversam depois do curta-metragem. Aí as famílias começaram a falar para a escola: mas onde que eu acho esse filme? Meu filho adorou. Aí essa diretora resolveu fazer um sábado
convidar as famílias que quisessem ir ver os curtas que elas viram nos últimos 2 meses, quer dizer, quatro curtas. E ela separou uma sala de 50 pessoas, chegaram 150 pais. E as escolas têm uma dificuldade de reunir os pais para debater projeto pedagógico e tal. Mas os pais estavam intrigadíssimos com. Então, ela passou a fazer cada 2 meses, reunia a comunidade, ela teve que fazer várias sessões para esses pais, e teve resultados incríveis, inclusive em relação ao racismo, né? Enfim, coisas muito, muito legais, né? Então, aqui as crianças assistindo, né? E aqui essa outra foto aqui da direita são os pais assistindo. Aqui ela leva as crianças no projeto da SPCine, mais ou menos cada 3 meses. Muitas crianças que nunca tinham ido ao cinema, né? É isso. Bom, meus contatos eu ponho aqui nesse PowerPoint. Gente, falei pra caramba, né? Muito bom, Cláudia. Muito bom. Espero que eu tenha provocado do jeito que o Celso queria. Não sei se agora podemos falar mais. Falando só de educação, não, é incrível. O céu tem cinema maravilhoso. Eu já fiz trabalho lá no céu. Tem melhor que muito cinema por aí. E é impressionante, eles não conseguem juntar isso, né? Fazer essa relação entre aprendizagem e cinema, fica uma coisa totalmente E a separada. própria comunidade não se apropriou ainda desses céus, desses cinemas dos céus, né? Vai pouca gente ainda, tal. Quando você falava, eu anotei aqui 2 coisinhas que eu queria, vamos dizer, colocar da minha parte, né, assim, do meu olhar, e concordando com você. E é uma coisa que eu às vezes vou ver um filme no streaming e tal, e aparece uma resenhazinha, né? Você clica lá no filme, aí vai começar e aparece lá escrito uma pequena resenha. Eu não gosto de ler a resenha. Também não. Ah, então tá. É isso que você fala, vai mexer comigo do meu jeito, né? Vai chamar a atenção coisas que talvez não estejam ali, e daí às vezes eu vou meio formatada, né? Para Exatamente, assistir Nilde. a história, né? E uma outra coisa sobre esse filme que eu coloquei de sugestão para vocês, do The Post, né? Você chegou a ver, não? Eu não vi ainda esse filme. Tá. Eu sei que ele é muito legal, mas eu ainda não Então, vi ele. e aí vem aquela coisa, porque é nos Estados Unidos, né? Então, ao mesmo tempo que é uma revelação, a gente já sabia disso que tinha acontecido, mas ver os jornalistas e a confusão ali armada, porque os jornalistas descobrem todos os documentos lá sobre o Vietnã, né? E vão escrever, e aí o ministro, não sei de onde, e o presidente querem acabar com aquele jornal porque escreveu tal coisa. É muito interessante. Mas fiquei pensando, mas isso é coisa dos Estados Unidos. Quanto que eu tenho que filtrar também, e é com Meryl Streep, é com Tom Hanks, e, então, o quanto é realmente revelador de uma série de coisas de uma forma artística e tal, mas também o quanto, quer dizer, esses atores, será que eles realmente se envolveram nessa resistência contra a guerra do Vietnã e nessa denúncia, né, do que acontecia lá nos altos
escalões, e então eu fiquei um pouco assim, fiquei encantada de ver as questões, mas fiquei também colocando isso no prato dos Estados Unidos. Por isso que eu queria que depois mais alguém que visse e comentasse o que acha dessa questão. Bom, era isso que eu queria falar. Eu não vi este filme, Nilde, mas eu tenho a te dizer o seguinte: o cinema americano, eles sabem muito bem fazer filmes, eles são muito bons. Só que eles são uma indústria absolutamente presa ao lucro da bilheteria, né? Então, o cachê que eles pagam para Meryl Streep não é brincadeira. Então, eles não gostam de experimentar. Eles querem ter o resultado da bilheteria. Então, se eles vão fazer um roteiro que vai chocar, que talvez não tenha final feliz, dependendo, né? Eles são muito presos a. Tanto é que nos Estados Unidos se fala mais quem é o produtor do que quem é o diretor. Porque o diretor tem pouca. Ele é o maestro ali, mas ele tem pouca ingerência sobre o filme. É muito mais o produtor, porque é negócio. O cinema nos Estados Unidos, todo cinema. Eu costumo falar assim, o Godard, que era um cara ultra experimentalista. Se ele fizesse um filme de 6 horas e falar, eu quero fazer, o produtor dele ia dizer, não dá para fazer um filme de 6 horas. Você corte aí, porque não dá. Então, por mais que o cara seja um super artista de vanguarda, ele tem um molde, assim, um limite da produção, porque esse filme vai ser um produto da indústria cultural, vai chegar numa sala de cinema, alguém vai pagar o ingresso, né? Vai para uma plataforma de streaming ou não vai. Então, então eu falo, a arte está num lado, o negócio está do outro. Todos os filmes têm, a não ser filmes experimentais que a gente faz em casa, que eu faço o que eu quiser. Mas assim, da indústria, todos os filmes têm um lado negócio e um lado arte. Você pegar um blockbuster americano, Velozes e Furiosos 8, você tem um trabalho ali de atores, de atrizes, de cenógrafos, de figurinistas, você tem um trabalho artístico ali, né? Só que pende muito mais para o lado do negócio. Então, o cinema americano, a não ser o independente, né? Mas ele tem muito essa coisa. Mas não quer dizer que eles não realizem ótimos filmes. Mas a gente tem que tirar esse filtro de que eles não querem nunca desagradar o espectador. Eles não querem incomodar, porque senão o espectador vai falar para o outro que não gostou, não vai dar bilheteria. Talvez Então, por isso esse filme tenha saído bem depois de Watergate e tudo mais, né? E já todo mundo assimilou aquilo que aconteceu, né? E o interessante também é porque dentro do filme tem essa temática por exemplo, um jornal que se não abrir as ações e tal, fazer aquele negócio lá de abrir ações do jornal, o jornal vai falir. E então fica assim, se tomar tal atitude, se deixar publicar tal coisa, as pessoas não vão gostar e o governo vai acabar com esse jornal, vai fechar o jornal, né? Então tem um pouco também desse jogo, sabe? De dizer de eles valorizarem durante o filme a postura da imprensa livre, da ausência de censura e tudo mais, eles jogam com isso também, isso que eu achei interessante, né? Legal. Fala, Heloísa, depois a Beth, é isso? A ordem? Beth primeiro. Beth primeiro? Eu? Não, esse filme que você indicou, ele fala também sobre o Vietnã? Nilde indicou. Foi o que eu falei.
É, Esse é porque em termos do Vietnã, tem uma coisa, o Apocalipse Sinal, ele incomoda um monte. Inclusive, deu um belo pitaco, influenciou muito no final da Guerra do Vietnã. Mas não foi por isso que eu levantei a mão, não, é que eu lembrei do filme. Eu não sei se vocês viram que eu botei aí, voltando lá naquela experiência lá da escola, que a Cláudia falou, eu fiquei encantada com a experiência, e eu até botei aí no, no chat um projeto que eu conheci a semana passada, é um projeto do Sindicato dos Bancários, que chama Cine Solar, é projeto Cine B Solar, né? É muito legal, porque eles põem uma Kombi, eles levam tudo, cadeira, tudo, o filme, cadeira, tudo, e ainda pipoca e levam para as comunidades, para as escolas, sei lá, para onde vocês quiserem, quem tiver interesse, né? E eu achei assim fantástico, porque E o tem uma projetor é movido a energia solar. isso. Você conhece? Eu conheço, sou amiga da Cíntia, que é a idealizadora. Tá. Eu conheci Nunca através do consegui fazer uma Gustavo. parceria com a Cíntia, mas a gente é tão amiga, a gente desencontra, porque ela viaja muito, tal, mas eu gosto muito desse projeto. É fantástico esse projeto, deem uma olhada, porque assim, eles levam tudo. E o fantástico é a pipoca também, é super engraçado, porque eles levam, inclusive, a pipoca. Aí, se vocês quiserem, eu fiquei muito encantada. Eu assisti o documentário do partido com eles. Era Com eles, tá. tá. E eles fazem um pouco disso, eles levam o filme e depois eles têm um bate-papo, né? É bem Eu tenho legal. muita afinidade com a Cíntia, que é a idealizadora, mas a gente nunca conseguiu ainda fazer uma coisa junta mesmo, em parceria, mas ainda vou conseguir. É muito legal. Era só para Muito legal. apresentar isso, que eu fiquei assim, encantada com o negócio da escola e ligou. Fala, Heloísa. Então, quando a Enilde falou desse filme e da sua crítica a ele, né, da sua atenção crítica, né, ao cinema americano, eu lembrei de um filme chamado A Pequena Miss Sunshine, Ai, é fantástico. né, que deve ter incomodado muita gente também. Mas são filmes do Festival Sundance, não é? Que é um cinema mais independente americano, né? E são excelentes os filmes, né? São muito bons, né? Embora traga também a cultura americana, porque é inevitável, né, que isso aconteça. E então eu acho que o que Nilde trouxe é a tal negociação do sentido que você fala, não é? Quando você traz como você percebeu o sentido do filme, não é isso? Você E criou um sentido para você. cria um sentido, não é? E você E outro vai criar vai, outro sentido, outra pessoa. exato, e vai compartilhar esse sentido com os outros. E uma coisa que eu acho muito interessante é essa possibilidade de compartilhar e de ver alternativas de sentido para um mesmo filme, dependendo da experiência que o filme provoca, né, em você. Então, eu acho que a função do mediador, da mediadora, é muito importante nesse momento. É muito importante deixar aparecer, né? As pessoas não terem medo, né? De trazer qual foi o sentido, né? Que emergiu para ela daquele filme. Muito obrigada, foi ótimo, foi ótimo. Então, e o que eu acho interessante é pensar, quando eu falei que o cinema é um dispositivo, o cinema é um pré-texto. Na É. verdade, eu percebo que muitos cineclubes, e eu percebo isso no Grupo Cinema Paradiso também, eles são uma necessidade de conversa e de troca, né?
você vai ver o filme porque é um acordo entre o grupo. Mas o que é mais importante para a maioria das pessoas é o encontro e a troca. Você poder refletir sobre outras coisas, né? A partir do que outras pessoas te provocam. E um filme que talvez eu não fosse ver sozinha, mas eu fui ver porque o grupo combinou, né? Tem isso também, de eu me aventurar a ver algo que talvez eu não fosse ver sozinha, né? E essa necessidade da troca. Agora, eu acho que as pessoas por aí no mundo estão precisando urgentemente serem escutadas. Se encontrarem, né, Cláudia? Se encontrarem uns e outros. E serem escutadas. Eu outro dia encontrei a Luísa Erundina e eu falei para ela, eu não sou de tietar ninguém, não sou amiga dela. Adoro ela, mas eu não sou amiga dela. Mas aí uma amiga comum me apresentou para ela e falou: ela faz um trabalho com professores e tal. Aí ela ficou batendo papo comigo. Aí eu falei para ela, como é que a gente faz com professores que estão votando na direita? Né? Professores de escola pública, que estão ferrados, que, no caso aqui da prefeitura, comeu parte dos salários e votam com a direita. Como é que a gente conversa com esses professores? Aí ela falou assim: a primeira coisa é escutar. É escutar para entender por que é que essas pessoas pensam desse jeito. Que experiência que elas têm de vida para terem essa posição. É o primeiro passo. E aí você vai conversando. O problema, aí ela falou assim, o problema da esquerda é que a esquerda é muito arrogante e acha que já pode ir chegando e dizendo o que a pessoa tem que pensar. Já chega batendo, né? Nós temos que tomar cuidado com isso, não chegar batendo. E como a escuta, por exemplo, a escuta a partir de um filme de ficção é uma forma muito leve, mais interessante, tal, de você ouvir alguém que quer dizer algo e que quer trocar e que topa trocar, do que a discussão política que está tão intolerante, né? Então, se você conversar a partir, por exemplo, desses meninos do fim do recreio, né? Olha só o que os meninos fizeram e tal, olha o recreio, olha as brincadeiras, assuntos mil podem surgir dali. Desde alguém falar assim, que menino mais bagunceiro que foi lá e pegou a filmadora que não era para pegar, até as minhas brincadeiras de infância, olha só. Surge tanta coisa, às vezes, a partir de um curta-metragem de 15 minutos, né? E essa pessoa pode ser escutada, pode repensar coisas, né? Eu acho que se a gente vai na conversa por uma questão eleitoral, um posicionamento político, hoje em dia está muito difícil de haver qualquer abertura, né? E a arrogância, eu acho que está das duas partes, mas eu sinto mais por ponto da esquerda, porque eu acho que é uma arrogância, às vezes, é paternalista. Começou sendo paternalista, porque a gente achava que a gente tinha a solução para as coisas, para as pessoas, a gente não ouvia as pessoas, não tinha essa escuta, a gente chegava com uma coisa pronta, né? E não é por aí. Por isso que muita coisa caiu também. Por isso que também, além de toda a nossa arrogância, esse paternalismo não deixa de ser uma forma de arrogância, né? Você fica lá com a coisa pronta. Você não ouve o outro, o outro não é sujeito, né? Então, o filme tem essa potência de também quebrar essas resistências, essa intolerância, porque você está falando da ficção, né? Às vezes, ou da ficção, ou de uma obra, enfim.
É isso, gente. Ai, foi muito bom, Cláudia. Muito obrigada. Muito obrigada, Cláudia. Foi excelente. Obrigada. É que é tão gostoso viajar na história do cinema, né? Eu falei assim, ai, gente, eu preciso falar da história do cinema. Cláudia, você pode deixar a referência, depois passar para a gente? Eu fiquei curiosa com aquele texto do Benjamin. Ah, tá. Eu passo para você. Acho que ele tem na internet, viu? A obra de arte na era da reprodutibilidade técnica. Na era da reprodutibilidade técnica. Isso. Ele está, inclusive, naquele... Sabe aquela coleção de filosofia Os Pensadores? Lembra que saiu? Mas ele está em vários livros e certamente ele está na internet. É a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica. Então, que é esse dilema, né, das pessoas que achavam que uma coisa que é reproduzida não é verdadeiramente artística. E aí ele vai longe, né? Da escola de Frankfurt, eu acho que ele era o mais arejado, assim, os outros eram mais duros, né? Coloca isso na nossa roda de conversa, essas indicações. Tá bom. E o nome daquele filme que você falou, que alguém lembrou, e que você falou, não estava lembrando o nome, eu não consegui pegar o nome. O Zelig, do Woody Allen? É assim, Zelig. Zelig. Gemudo, né? É maravilhoso. Zemudo. Gemudo, tá. Eu vou escrever aqui, ó. Zelig. Zelig. Ah, tá. Zelig. Eu gostei muito da exposição e faz a gente ir integrando todo um processo de descobertas, né? Porque a gente tem pouco conhecimento nessa linha. Mas eu tenho assim um comentário daquele do Recreio. Eu fiquei super emocionada com aquela apresentação das crianças, a criatividade, o desempenho, a busca de solução, e, enfim, tudo aquilo para mim tocou fortemente, porque bateu muito com a experiência que eu tenho do rádio, que eu fiz, além do rádio mesmo, dentro dos programas sobre a mulher, na escola. E na escola, eu senti muito aquelas crianças com as crianças que no rádio foram se desenvolvendo de tal forma que foi mudando a escola, principalmente as crianças. E a gente chegou a unir as artes todas que a gente tinha na escola. A rádio era um eixo de juntar o teatro, a poesia, o canto, a dança, enfim, tudo. E o próprio estudo, né? A pesquisa, que foi assim, desenvolvendo tanto que a gente criou um filme. Nós fizemos um filme, olha só, criar um filme dentro de um processo que você estava vivenciando, não com toda essa técnica que você falou. Eu não tinha essa técnica. Mas dentro de uma experiência de artes e de crescimento, a gente criou um filme construindo o amanhã. E foi assim, ganhamos prêmio pela Secretaria de Educação. Foi assim, muito prazeroso. Em que cidade, Divina? Que cidade? Goiânia. Que legal. Uma escola pública estadual. Que legal. Então, eu estou assim, analisando esse processo dos filmes, que é uma experiência nova também, porque não tive esse conhecimento de tudo isso que você está falando, né? Mas a própria arte me levou, e o rádio, o que tinha mais experiência era o rádio,
mas a gente foi juntando e criando. E aí foi dando muita coisa boa e mudando a escola, né? Então, por isso que eu me emocionei de ver aquelas crianças naquele ardor, naquela fúria, né, de mudança. Eu falei, ai, que coisa boa, coisa boa, coisa boa. Então, é só uma síntese assim para dizer. Que legal. Mas Tô, transforma mesmo. Transforma a escola e é uma experiência significativa para a vida inteira dessas crianças. Realmente, eu vi que a arte, junto com a comunicação toda, ela transforma a escola. Eu vi em 3, 4 anos uma escola mudada. Porque vai construindo, as pessoas vão mudando, as pessoas vão criando, as pessoas vão pesquisando, vão buscando, né? Então, é muito, muito bonito. Que legal. Agora, na escola, é fundamental a colaboração da diretoria. Se a diretora não permite que você entre, nada pode acontecer dentro de uma escola. Então, a primeira pessoa a ser... Justamente, você está falando uma coisa verdadeira. Tem algumas diretoras que se omitem, né? Que não estão nem aí. Tudo bem, não atrapalhando, tudo bem. Aí né? dá para entrar até. Aí você conta com algumas professoras, é legal. Eu trabalhei muito na escola também. Eu tive a sorte de ter uma diretora que foi aliada ao processo. Isso, aí é ótimo. E a diretora do filme, né? Do Recreio, né? Ela acaba mudando de posição. Ela tem um jeito autoritário, mas aí quando ela vê, ela muda. Né? Ela não puniu, né, o garoto. Ela entrou no processo. Né? Ela entrou. Então, por isso que deu tudo aquilo. Exato. Ela podia cortar simplesmente, né? Punir o menino e pronto. Morrer ali, morrer tudo. Mas como ela visualizou um processo de descoberta, chamou a atenção dos professores que estavam por ali e as crianças levaram em frente, né? Foi assim, estourado tudo de criatividade. Nossa, então, isso é muito importante. E se nosso país conseguisse levar a educação numa linha de todo, né, de mudanças, mas assim, construindo junto, né, lógico. Mudaria muita coisa. Muito, muito. E agora a gente, nesse cineclube, vai dar... Por isso o ataque, né? Por isso o ataque. Eu lembro do primeiro ataque lá em 60, antes, né? Acho que foi antes de 68. Teve vários outros. O ataque à escola pública. Todo mundo, todos eles atacam a escola pública. Eu peguei um final de escola pública que ainda era interessante. Eu fiz o Costa Manso. Eu lembro que as pessoas saíam do meu colégio ou vinha para o Bandeiras, aqui em Pinheiros, ou ia para o Objetivo para passar de ano, para pegar dependência, que na escola não tinha. E aí, outro dia, eu vi que o meu colégio está na lista de estado civil militar, né? Então, a escola divina, a educação. Eles começam atacando porque é tudo que eles querem. É uma população mal formada. A escola, eles sabem, não é por acaso, não é importância, o que significa, né? Uma população bem formada do jeito que tem que ser, né? Para eles é isso. Por data. Matada. Ô, Guilherme, você ficou quieto? Oi, não, estou prestando atenção aqui. Eu sei, estou falando que você está quieto. Na novela. Estou ouvindo. Na hora da novela. Então vou falar uma coisa sobre... Se falasse do João Paiva, ele acendia. Hein, Cláudio? Oi? Vou falar uma coisa sobre o que você disse, que eu achei muito interessante, é que o filme bate na gente em algum sentido, em alguma coisa, né? Em mim, o Fim do Recreio, eu fiquei pensando, quando eu estava vendo,
Eu falei assim, olha só, gente, na minha época de estudante não tinha nada disso. Ou seja, não tinha nada disso, é que os meninos e meninas não se reuniam para fazer uma coisa de arte, uma coisa que mudasse, que provocasse debate, etc. Eu estudei em 2 colégios aqui em Juiz de Fora, um deles, chamado Machado Sobrinho, que era assim, eu sempre fui um aluno muito dedicado e de grande destaque, mas isso significava o quê? Que eu tinha o primeiro lugar naquele ano, saía dali e ia para a rua brigar com outro colega. E era briga de tapa, eu batia e apanhava, sabe? Chegava em casa todo arrebentado, mas tinha batido no cara, sabe? Não tinha discussão comigo, mas chegava, trocava de roupa, meu pai na porta assim e tal, já ia estudar. Então a minha infância dessa época, o filme para mim trouxe isso. Eu falei assim, nossa, mãe, não tinha nada disso, não tinha uma... Porque assim, eu fazia, era muito engraçado, porque eu fazia assim, por merecer, vamos dizer, e aí na porta da sala de aula, um virava para mim e me chamava de gordinho. Ah, não tinha jeito. Dali mesmo eu já partia pro pau, sabe? Então, não tinha essa ligação com as crianças, com os outros meninos, para produzir alguma coisa de excelência, sabe? Uma coisa de beleza, uma coisa de... Não tinha, não tinha. Era briga e estudar. Era essa a vida, sabe? Então foi assim. Foi o primeiro ano foi assim, o segundo ano foi assim, o terceiro... era na época o primário, né? Até o 4º ano primário foi assim. Depois foi ginasial, aí a gente já vai tomando mais juízo. Mas então foi isso. O filme me bateu desse jeito. É a minha vertente aí do fim do recreio, tá? Você falou que eu E na estava minha muito... Você época se que tornou tinha, esse cara que tinha legal, apesar de só brigar e estudar. Eu Hã? era a sua versão magrela, Guilherme. Mas sabe o que me bateu e me preocupou muito no filme, quando eu comecei a ver? Que o menino não vou mais para a escola. A melhor coisa da escola é o recreio. Eu falei, gente, como a escola é chata, que desafio que a gente tem, que os professores têm, como é chata a escola. E hoje, ainda mais com toda a tecnologia, sempre foi muito chata, né? Porque o recreio é o melhor da escola. Não vou mais para a escola, não tem recreio. Isso me deu Tem Mas recreio. pode pegar pelo lado da importância do brincar, né? Como se desenvolve com a brincadeira, Tem a né? A importância do brincadeira é brincar, é fundamental. óbvio. Mas eu me lembro, como eu dei aula e os alunos reclamavam, eu me virava em 20 para fazer a minha aula ficar interessante, e para mim era razoavelmente fácil, porque eu dava aula de ciências, então eu levava o lúdico, eu ficava imaginando, eu falei, gente, se eu me viro nos 30 e eu consigo um bom resultado, imagine as professoras que não, quer dizer, não têm os instrumentos que eu tenho, mas devem ter outros, né? Eu eu adorava chegar na escola 2 horas antes para poder brincar. E essa escola era uma escola muito simples do interior de São Paulo. E eu cheguei a fazer teatro, canto, desenho, em uma escola simples, que desenvolveu muito a gente. Quer ver? Aquilo que o Guilherme estava falando, na minha escola era muito gostoso tudo. A gente amava ir para a escola para brincar e fazer as coisas e fazer teatro. Tanto que eu cheguei a fazer a peça, como que era? A Menina Rica, e eu era pobre. Mas o que a minha mãe fez? Ela engomou meus vestidos para eu apresentar melhor na peça. E meu pai foi ver a peça e falou assim, filha minha, falando no microfone, quer dizer, naquele tempo, né? Naquele tempo de tantos 70, quase 70, acho que 70 anos mais ou menos, atrás, né? Ele, quer dizer, ele valorizou muito, sabe, de ver a sua filha
fazendo teatro. E na escola a gente era muito querida. Eu quando eu dava aula para professores, pedagogia e tal, eu começava perguntando: o que é que você se lembra da sua escola? Aí todo mundo começava a falar, era tudo recreio, era teatro, como está acontecendo agora, todas as coisas fora da sala de aula. Quando eu lembrava de um professor, era um professor que era maluco, tocava violão ou fazia alguma coisa. Mas da matéria e de professor, ninguém lembrava. Eu também dei aula para pedagogia, Zelito, também fazia essa experiência, é bem isso. Ou uma excursão, né? Um passeio. Uma excursão, alguma coisa assim. Daí voltava, por que vocês não se lembram do professor? Aí é chato por quê? Daí, eu sempre lembrei do meu professor de matemática, porque ele livrava a gente, que a gente tinha um diretor no ginásio extremamente ditador, extremamente autoritário, ele era um horror, a secretária era pior, e depois esse meu professor sumiu, ele foi meio que preso, e sofreu muito, mas ele livrava a gente de todas as confusões, inclusive a gente pulava o muro da escola para ir fumar com ele, ele dava cigarro para a gente. Não, mas não é do professor, não é da aula de matemática que você lembra do que eu matemática, eu sempre gostei muito de matemática, e ele era um professor também muito interessante, né? Apesar de eu ter ido para a área de ciências, eu gostava de matemática, e ele dava uma aula de matemática muito gostosa. E talvez pelo fato dele ser muito legal, a gente se envolvia mais com a Mar. E ele estava sempre na unha, na mira do diretor, então a gente estudava bastante para ele. As melhores notas da escola sempre eram as de matemática, por conta do professor. Eu me lembro de uma professora que era linda. Na escola primária. Ela era linda e tinha uma voz linda, delicada. Gozado, né? Ficou marcado. Eu lembro de uma que tinha uma palmatória. Eu nunca fui aluna dela, mas eu morria de medo de parar na sala dela. Ela tinha uma palmatória. Eu morria de medo daquilo. Nossa, eu tenho lembranças ótimas, interessantíssimas. Professora de geografia, imagina isso, em 1963, 62, por aí. E a gente chegava e ela mandava a gente olhar pela janela para ver como que estava o tempo. E aí a gente fazia no caderno a hora e o desenhinho de como que estava o tempo. Se tinha sol, se tinha chuva. A gente primeiro desenhava o clima. Eu adorava fazer isso. A escola tinha Gente, em mas Pomara. geografia e história era tanta decoreba, né? Nossa. Como era decoreba, que desperdício, né? Eu levava tudo decor, tudo decor. Agora, eu tive um grande professor de história, o professor Deusdá Magalhães Mota, que Deus o tenha, que quando ele aposentou, entrou o filho dele, que também era professor de história, só que estava saindo da faculdade já, e foi dar aula para a gente, acho que no ginásio, segunda série do ginásio, terceira. E ele chegou, se apresentou, começou a aula e falou assim: para a próxima aula vocês vão trazer o livro O Discurso do Método, René Descartes. O Descartes? Aí a gente pegou aquele livro e falou: meu Deus, o que eu faço com isso? Ninguém sabia o que fazer com aquele livro. Vocês já imaginaram uma coisa assim? Eu tive um professor de geografia, mas esse ficou famoso depois, é o Celso Antunes, que ele começou com o negócio de dinâmica de grupo e tal. Fazia fila na sala, que a gente não queria sair da sala e vinha outra turma querendo entrar, a gente não saía da sala porque era tão divertido, competido, a gente tinha reunião de grupo, ia para a casa dos amigos fazer reunião. Isso tudo era divertido. Aí, Zelito, você lembrou de uma matéria e de uma aula. Não é? Eu tive experiência assim na pós-graduação, na aula de... Era EPB, que era um inferno,
que era um inferno, que a gente não conseguia defender o mestrado se a gente não fizesse essa EPB maldita. E aí a gente ia todo mundo para a física, tinha lista de espera, porque o professor era simplesmente sensacional, e ele discutia tudo que não era, quer dizer, era para ser discutido, estudos e programas brasileiros, mas com uma outra ótica. A professora lá da biologia, meu Deus do céu, parece que tinha uma vassoura, ela andava toda assim, ela era da escola militar, é isso? Tinha uma escola, um negócio, escola, mas assim, era um horror. Mas esse professor de física, de EPB da física, era assim. Eu estudei em escolas muito tradicionais, muito caretas. Ele fazia chamada e a sala dele estava sempre lotada. Mas eu tenho mais uma história. Muito caretas, mas no segundo ano do colegial, eu fui estudar no Colégio Equipe. Ah, tá. Que recebia o Caetano Veloso, Gonzaguinha, e tinha o Serginho Groisman lá. Eu estudei com o pessoal dos Titãs, e que eram os malucos, né? Mas o meu irmão menor, ele estava empacado na escola, ele repetia, o Flávio, que a Miriam conhece. E ele fugia da escola para ir para o cinema, ele foi estudar no Colégio Santo Agostinho, que era ali no Paraíso, e ele fugia da escola e ia para o cinema, com 12 anos. Aí ele repetiu, ficou com uma dependência que não passava da sexta série. Aí eu cheguei para os meus pais e falei assim: eu sugiro que ele vá para o supletivo do Equipe. Aí meus pais, imagina, supletivo, nossa. Eu falei assim: negocia lá com o Colégio Santo Agostinho de livrar essa dependência de geografia que ele já fez não sei quantas vezes. Era ele para a 7ª série. Aí ele foi para o supletivo. E lá o que tinha? Cineclube. Aí ele se envolveu com o Cineclube e nunca mais ele repetiu de ano. É mesmo? Nunca mais ele repetiu de ano. Posso contar mais uma historinha? Lá, né? Ele, o Cineclube. O Rubens conheceu o Flávio na Equipe. O Rubens conheceu ele lá, é verdade. Posso Fala, contar Guilherme. mais uma historinha? Fala, Guilherme. Para a gente ver. Olha só, me lembrei disso também vendo o curta. Eu tinha uma professora chamada Lúcia, no segundo ano do primário. Aí ela chega na aula um dia, dava aula de geografia, aqui em Juiz de Fora. Dava aula de geografia. Aí ela chega assim, coloca as coisas dela e tal, fala assim: vocês sabem, juro por Deus, isso na aula, vocês sabem por que tem preto e branco no mundo? Aí todo mundo ficou assim, né? Tal, falou assim: é porque Deus disse assim para os brancos: olha, vocês fiquem aí, que vocês já são brancos. Agora, os pretos corram, porque aquela água ali embranquece os pretos. E eles saíram correndo para chegar lá na água, só que a água estava diminuindo. Quando eles chegaram, deu tempo só deles colocarem os pés e botarem as mãos na água. Então, por isso é que eles não... Juro por Deus, por isso é que eles têm as mãos brancas, a palma da mão branca e a sola do pé branco, sabe? É por isso. Gente, que ano foi isso? Que ano foi isso, Guilherme? Que ano foi isso? Segundo ano primário. Não, que ano data? Eu nasci em 59. Então, isso aí foi... 67, por aí. 68. 67, né? Por aí. Mas eu já ouvi essa história. Eu também. Eu também já ouvi, mas não na escola. Não, eu ouvi na escola. E aí eu ficava andando pela rua, olhava para os pretos assim, falei assim: ele tem mão branca porque ele não correu e não pegou a água toda. Olha só que coisa absurda. Era isso também. Foi só essa historinha aqui que me veio a... Acho que está na hora. Está passando da hora, né? Está na hora de dormir. Eu só queria agradecer a Cláudia essa explanação, essa retrospectiva desde lá do início do cinema e do cineclube, que as coisas acontecem juntas, né? E interessante a colocação que a Cláudia nos trouxe era um momento de pós-guerra e era preciso retomar um processo civilizatório. E isso
foi através do Cineclube, né? Acho que é muito importante, acho que a gente fazer essa reflexão para o momento de hoje também, que a gente vive um momento muito difícil, e o Cineclube realmente é um grande instrumento, né? Ou um pretexto, né? Para se trocar saberes, de crescer no conhecimento, na questão cultural, no enriquecimento de todos, através da troca. E o filme é o pretexto, né? É a motivação para fazer todo esse enriquecimento. E então, acho que é importante a gente, enfim, refletir sobre isso, e no nosso processo de formação política e tudo mais, acho que introduzir mais esse mecanismo que a Cláudia nos deu algumas pinceladas muito interessantes para a gente evoluir nesse assunto. Então, mui- Cláudia, nosso muito obrigado a você por tudo isso, e Obrigada a obrigado, você. e obrigado a cada um, a cada uma também que está aqui até agora. Pelo jeito, vocês queriam continuar contando as histórias de criança até mais tarde, né? Obrigada a Mas você, que essa turma aqui é ótima. Eu também não. O Guilherme se perdeu até a novela, para você ver como foi bom. E um convite para quem quiser conhecer a roda de conversa de teatro, a gente se diverte muito lá, não é, Guilherme? Não é, Miriam? A gente lendo as peças, muito interessante. É isso mesmo. Tá Que bom, bom, então gente. parabéns, Então, vamos lá. Cláudia. Obrigada, gente. Foi um Obrigada, prazer. Cláudia. Valeu. Obrigada, Cláudia. Valeu muito. Beijo, então. Muito obrigada. Beijo. valeu. Eu Tchau. mando para vocês o PowerPoint, porque ele fica meio de. Acho que eu salvo ele num PDF, fica melhor. Aí fica. Porque às vezes tem dados que alguém quer pegar lá, eu pus muita coisa. Ah, legal. Tá bom? Legal. Tá bom, Vocês vão ficar obrigada. devendo Obrigada. vocês vão só ficar devendo a contribuição de outros assuntos para a próxima reunião mensal do Todos pelo Bem Comum, Ah, é. mas isso a Eu gente pode sugiro que a gente debater, coloque no Zap, pode colocar no no Zap, Zap do grupo, tá, e do pode colocar Todos aqui pelo também, Bem né, pelo Comum, né? chat. Isso. Isso. Isso aí. E também na reunião de gestores do Unimuto, também a gente pode retomar essa questão para discutir, então, o próximo tema. Gente, muito obrigado e uma boa noite. Tchau, Um gente. abraço. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Beijo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Ah.